E aí, pessoal, quem trabalha lá no alto sabe bem, segurança não é brincadeira, principalmente quando se está numa cesta aérea. E essa segurança toda, ela não aparece do nada, sabe? Ela é resultado de um monte de regras, regras bem sérias, que a gente vai desvendar agora. A gente vê uma cena como essa o tempo todo nas cidades, não é verdade? Agora, para pensar. O que de fato está garantindo que esse profissional volte para casa seguro? A resposta, adianto, não é sorte. É um sistema. Um sistema muito bem pensado de regras e procedimentos. Bom, vamos direto ao ponto aqui. É preciso ter clareza de uma coisa: operar uma cesta aérea envolve riscos. E não são poucos. Por isso, gerenciar esses riscos exige precisão e, claro, muito conhecimento. Pensa bem, lá em cima, a metros do chão, não existe margem para erro. Não dá para ter uma falha mecânica, um pequeno descuido, uma falha no equipamento. As consequências podem ser muito, muito sérias. É por isso, mas por isso mesmo, que as regras são tão rígidas. Tá, mas então como é que a gente lida com esse risco todo? Aqui no Brasil, a segurança desses equipamentos é sustentada por dois grandes pilares. De um lado, uma lei, do outro, uma norma técnica. E o mais importante, um não vive sem o outro, eles trabalham em conjunto. Para ficar bem fácil de entender, é assim, ó. A NR12, que é a lei, diz o que tem que ser feito. Ela impõe a obrigação, o dever de segurança. Já a norma, a NBR 16092, é um manual de instruções. Ela diz como fazer, com todos os detalhes técnicos, os testes, o passo a passo, para garantir que o equipamento seja seguro desde a sua fabricação. Um diz faça, o outro faça assim. Simples, né? Então vamos mergulhar primeiro no como, na parte mais técnica da coisa. A gente pode pensar na NBR 16092 como se fosse o DNA de segurança da cesta aérea. Ela define cada detalhe, desde o projeto inicial até a forma como ela deve ser usada no dia a dia. E olha, o que impressiona nessa norma é o quão completa ela é. Ela cobre literalmente tudo. Sério, desde o tipo de solda que pode ser usada no aço, a resistência que uma mangueira hidráulica precisa ter, até os testes para garantir que a cesta seja eletricamente segura. Nada fica de fora. Ok, e um dos corações da norma, talvez o ponto mais crucial para a segurança no dia a dia, é a organização da manutenção. A ideia é prevenir falhas. E para isso, ela divide tudo em 3 tipos de inspeção. Cada uma tem seu momento e seu objetivo. Vamos lá, as inspeções frequentes são aquela checagem diária, a primeira linha de defesa, feita pelo próprio operador antes de começar o trabalho. Já as periódicas são tipo um check-up completo no médico, sabe? Feito por um especialista que olha tudo em detalhes. E por fim, as eventuais, que são mais raras, mas super profundas. É como se fizessem um raio-x da estrutura da cesta, com ensaios que acham problemas mínimos, como microfissuras que ninguém enxerga a olho nu. E, para a gente ter uma ideia do nível de paranoia, no bom sentido, claro, da engenharia por trás disso, olhem só esses fatores de segurança. O que isso quer dizer? Que um cabo, por exemplo, tem que ser projetado para aguentar, no mínimo, 5 vezes o peso que ele vai de fato carregar no dia a dia. É uma margem de segurança gigantesca, pensada exatamente para que falhas não aconteçam. Agora, falando em segurança elétrica, tem um item que é absolutamente essencial: o liner, que muita gente chama de cubo isolante. Pensa nele como uma segunda camada de proteção. É uma peça que vai dentro da caçamba e que isola completamente o operador da estrutura. É um item tão importante que tanto a norma quanto a lei falam dele. Mas beleza, não adianta nada ter o equipamento mais seguro do mundo se ele não for usado do jeito certo, concorda? E é aí que entra o nosso segundo pilar, a lei. Se a norma NBR foca na máquina, a NR12 foca nas pessoas, nos processos, no jeito certo de operar tudo isso com segurança. A própria definição que a NR12 dá para o equipamento já diz tudo. O foco é total em elevação de pessoas para a execução de trabalho, ou seja, o propósito da lei é um só: proteger quem está lá em cima. Ela é quem dita as regras do jogo. E aqui, olha, não tem conversa. A NR12 é preto no branco. Ela exige itens que são inegociáveis. Por exemplo, o botão de parada de emergência, que desliga tudo na hora. Ou as válvulas que travam a lança num lugar se uma mangueira estourar. E o sistema que impede o caminhão de tombar. São todos mecanismos pensados para agir na hora do aperto e literalmente salvar vidas. Agora, um número mágico, ou melhor, um número crítico: 1000 volts. Esse valor é o que separa o mundo da baixa e da alta tensão. E para a NR12, essa diferença muda completamente as regras do jogo da segurança elétrica. Funciona assim:
Se o trabalho é perto de redes com mais de 1000 volts, ou seja, alta tensão, a cesta aérea inteira, principalmente a lança, precisa ser de material isolante. Ponto final. Agora, se for em baixa tensão, abaixo de 1000 volts, a exigência é que a caçamba seja isolada e tenha aquele liner que a gente já falou. A lei não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A NR12 também tem uma lista bem clara do que é terminantemente proibido. Não pode usar a cesta para levantar material, como se fosse um guindaste. Não pode, de jeito nenhum, passar do peso máximo. E uma regra de ouro: ninguém pode mexer nos controles de baixo enquanto tem gente na cesta lá em cima, a não ser que seja uma emergência. O controle é de quem está no risco. Ok, então juntando as peças do quebra-cabeça, fica óbvio que a segurança não é problema de uma pessoa só. É um sistema. Gosto de pensar numa corrente, onde cada elo tem que ser forte e tem a sua própria responsabilidade. Pensa na jornada do equipamento. O fabricante tem que construir tudo certinho, seguindo a norma NBR. Depois, quem instala a cesta no caminhão precisa garantir que ficou perfeito e estável. Aí o dono do equipamento tem que cuidar da manutenção, das inspeções, tudo em dia. E por fim, o operador, que está lá na linha de frente, tem que fazer a sua parte, checando tudo antes de subir e operando do jeito certo. Se um elo desses quebrar, a corrente toda se rompe. Então, no final das contas, a gente pode resumir tudo de uma forma bem simples. A norma, a NBR 1692, dá um manual, as ferramentas, o conhecimento técnico. Mas é a lei, a NR12, que chega e fala: isso aqui não é sugestão, é obrigatório. Ela garante que toda essa teoria vire prática para proteger vidas. E com isso, fica a reflexão final para todo mundo que lida com isso no dia a dia. As normas e as leis, elas dão o caminho. Mas a segurança de verdade, aquela que funciona, só acontece quando o procedimento vira prioridade de verdade, em cada subida, em cada tarefa, todos os dias. Fica aí a pergunta: na rotina de trabalho, segurança é só um papel para preencher ou é o valor número 1? Vale a pena essa reflexão.